Hoje nós estamos tendo a ceia, teremos a ceia daqui a pouquinho. É o primeiro domingo de julho e a cada mês, dentro do Periago, nós temos uma minissérie ou um tema que a gente trata dentro da nossa jornada na dor. Esse mês nós vamos abordar um pouco a comunhão. No meio da nossa dor, o valor da comunhão e os diferentes aspectos dela. E hoje eu quero ler com você 1 João capítulo 1. Antes de nós lermos, se você vai estar na tela aí, eu quero fazer uma rápida abertura. As epístolas de João escreveu alguns dos livros que temos no Novo Testamento. O Evangelho de João foi escrito por João. O Apocalipse de João foi escrito por João. E você, como é profundo conhecedor das Escrituras, sabe que João escreveu 3 epístolas. Vamos ver se você está bom. A primeira, a segunda e a... Aê, tá afiado, hein, irmão? Tá afiado, tá lendo a Bíblia. A terceira, muito importante. São 3, a primeira, a segunda e a terceira. Ele foi um dos discípulos de Cristo, era conhecido como discípulo amado. Aquele que reclinava a sua cabeça no ombro de Cristo, no seu peito, quando esteve à mesa, na ceia. Era um dos 3 que andaram mais próximos: Tiago, Pedro e João. João e Tiago eram irmãos, eram conhecidos também como os filhos do trovão. E interessante pensar que ele se torna o discípulo amado, ou o discípulo do amor. Muito interessante isso. João, nos seus escritos, traz profundas revelações sobre Jesus Cristo. Aliás, é importante você entender, 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, que têm uma mesma ótica da vida de Cristo, por isso sinóticos. Tem uma mesma perspectiva. Provavelmente Marcos foi o primeiro e provavelmente Marcos foi a fonte, grande parte de inspiração, tanto para Lucas quanto para Mateus, além das informações também que recolheram. Lucas viajou com Paulo, conheceu também os apóstolos, e Mateus foi um dos apóstolos. Mas Marcos talvez tenha sido a primeira fonte que inspirou os outros. Mas João escreve um evangelho diferente dos outros 3. João tem uma ótica diferente. Já começa com a revelação do verbo que se faz carne e habita entre nós. Essas epístolas têm um estudo largo sobre elas, sobre o motivo e o porquê ele teria escrito, para quem ele escreveu essas cartas. Não há um endereçamento tradicional das cartas no período do 1º século, da tradição de escrita das cartas gregas. Não há um destinatário, não tem uma abertura como existem as outras epístolas que a gente conhece, como as de Paulo, por exemplo. Alguns acreditam que ele talvez tenha escrito 3 tratados para que as igrejas conhecessem. Há uma outra teoria de que ele escreveu para as igrejas da região de Éfeso, ou para os irmãos que estavam em Éfeso, ou que fossem epístolas pastorais para líderes que Paulo, ou melhor, que João conhecia. Também a estrutura do assunto, há muita discussão sobre, ele não é tão lógico e óbvio como Paulo, que delimita os assuntos. Um dos escritores do Novo Testamento, que é estudioso do Novo Testamento, comentarista do Novo Testamento, Mary Tenney, propõe de que João ele pensa na vida eterna como um polo de pensamento e transformação para a vida da igreja, e também sobre o encontro com a luz, que é um termo que ele usa bastante no seu evangelho, que dissipa trevas, e como isso tem impacto na vida do ser humano. Pelo menos nessa primeira epístola, os 2 primeiros capítulos, é realmente isso que ele disse. Ele fala sobre a chegada da vida eterna e como isso muda o jeito que a gente entende tudo que a gente faz. Foi pensando nisso nessa semana, nesse texto, que eu fiquei imaginando como nós, de diferentes maneiras, em situações diferentes da vida, tivemos encontros que marcaram a nossa história. Não sei como é que foi com você especificamente, mas pense na sua carreira profissional.
Às vezes a vida prepara para nós um momento de estarmos num determinado lugar ou com uma determinada pessoa que a gente nunca imaginou estar. E você se pergunta, meu Deus, olha onde é que eu vim parar. Olha, eu estou aqui apertando a mão do fulano. Estou aqui conhecendo essa pessoa e aquilo causou impacto em você. Profissionalmente isso já aconteceu. Na minha curta carreira profissional, chegou a acontecer. Eu ainda recém-formado, trabalhando numa empresa de engenharia, participei de algumas reuniões, estive em algumas obras importantes da empresa e falei, meu Deus, onde é que eu estou? Olha quem está aqui, o fulano e o ciclano. Que coisa importante. Interessante isso. E você percebe como a pessoa faz, como ela se comporta, como ela trabalha, como ela age, e parece que aquilo te acrescenta e te traz uma experiência, aquele momento pontual de que você parece que desabrocha. Isso pode acontecer também ministerialmente. Me lembro dos meus encontros com alguns professores especiais no seminário que eu falei, olha onde é que eu estou, sentado com esse cara, ouvindo essas coisas, que privilégio que eu estou tendo. E ali você parece que abre a sua cabeça, eu nunca tinha pensado nisso. Brinquei aqui de manhã, até mesmo na carreira de música, caso você não saiba, o pastor dessa igreja tem uma banda. Tem gente que pensa assim, lá na Casa da Rocha eles devem tocar Resgate todo dia. Não, nós somos misericordiosos, nós não fazemos isso. Mas por acaso a abertura do culto hoje foi com a música do Resgate. Aliás, se você não ouviu, ainda entra lá no YouTube, ouve as músicas novas da banda, é o jeito de você mantê-la viva. Ela respira por aparelhos, ela está na UTI, moribunda, tem um fiozinho de vida. Quando está assim, nós estamos assim, mas ainda estamos vivos. Tive a oportunidade de assistir alguns espetáculos, estar em alguns eventos, cristãos alguns, outros, a maioria talvez não cristãos, mas de você estar em contato com alguns artistas e falar, olha como ele faz isso, olha como que ele usa tal equipamento, ou como ele se porta artisticamente. Esses encontros são coisas que parece que viram uma chave na cabeça da gente. E parece que dali para frente você sente que deu um passo além e que você não volta mais a ser o que você era, agrega valor, agrega conhecimento, te faz se sentir mais seguro, confirma algumas posições que você tomava e decisões de rumo que você tinha decidido, ou conserta alguns outros que você tinha tomado e você fala, não vou mais fazer aquilo depois dessa experiência que eu tive. E eu creio que Deus está por trás de tudo isso, somos dele, e Ele prepara também esses momentos para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Mas há um deles que é fundamental para a história da nossa vida. E eu quero que você leia comigo com bastante atenção esses 4 versículos de 1 João, capítulo 1. João diz assim, o que era desde o princípio, que é Jesus, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. Que abertura João faz dessa epístola? Que abertura! João era um pescador. Quando Jesus o tira das redes para transformar esses homens que eram pescadores de peixes em pescadores de homens. E ele diz, eu vi, eu contemplei, eu ouvi a voz dele, porque ele se fez carne.
aquele que existia desde o princípio, a vida eterna, porque Deus é vida e eterna, se fez presente. Eu era um pescador, eu nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, de que um dia eu estaria diante do próprio Deus. Um judeu que sabia das histórias de Moisés, que conversou com Deus, mas era uma sarça, uma planta que pegava fogo e não se consumia, isso é uma coisa. Ou de ouvir alguma coisa e uma voz, isso é uma coisa. Aliás, Moisés, certa ocasião, se colocou numa fenda de uma rocha, e Deus disse: eu vou passar, mas você não vai me ver. Aliás, é o próprio João que diz que olho algum jamais viu a Deus, porque Deus não se pode ver, Deus é Espírito. Mas nesse trecho, e também lá no primeiro capítulo do seu Evangelho, João diz: nós vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, e a gente pôde ver, a gente pôde tocar nele, nós o apalpamos, ele tocou em nós, nós sentamos com ele na mesa, ele partiu o pão, ele ensinou, ele deu bronca na gente, ele repreendeu, ele deu chance, ele perdoou. Nós tivemos o privilégio de viver com ele. Os apóstolos de Jesus, aqueles 12 homens, tiveram o que nenhum outro homem na terra, ou líder cristão da história da humanidade tiveram. Aliás, a autoridade do controle, ou melhor, da liderança da igreja, do início da igreja, estava sobre esses homens, tirando Judas que se enforcou, o Tiago que logo no começo foi morto pelos romanos, estava ali, nas mãos deles. Quando a gente estuda a história da igreja, conhecemos alguns nomes, o pessoal que faz a EMT, e você deve se matricular para agosto, nomes como Papias, gente que eram chamados de os pais da igreja, são discípulos dos discípulos, gente que andou lado a lado com os homens que andaram com Jesus, que conheceram, que ouviram as histórias, e eles também são base e fundamento, e seus escritos também são importantes para a interpretação de tudo que aconteceu no Novo Testamento. Esses caras viveram o que a gente não pode nem imaginar. E aí a gente fica pensando que esse João, que fala sobre a vida eterna, que veio e nos tocou, e nós o conhecemos como um encontro que mudou completamente a vida deles. Eu fico imaginando que João, depois de ter conhecido Cristo, ouvido, visto, tocado, abraçado, chorado junto, orado, no Getsêmani, ele esteve diante da cruz quando Jesus morreu. Aliás, ele foi o único discípulo que esteve aos pés da cruz, ao lado de Maria, e Jesus diz: mãe, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Não assim porque ele estava crucificado, ele fez assim: filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Ele ouviu as últimas palavras de Jesus: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu vi, eu ouvi, eu toquei. Não dá mais para ser a mesma pessoa. De todos os encontros e pessoas que podem ter marcado a tua história, marcado a tua vida, de longe, não existe nada mais significativo do que o seu e o meu encontro com esse Jesus, no meio da nossa jornada de dor. A vida veio até nós, e a vida eterna veio até nós. E eu fico imaginando que depois disso, agora já é elucubração da nossa cabeça, ou da minha, mas de que João, quando andasse na praia e visse uma rede ou alguém comendo um peixe, nunca mais Jesus, depois do encontro com Jesus, nunca mais João deve ter comido um peixe do mesmo jeito.
Acho que cada vez que, qual o prato de hoje? Sexta-feira é peixe. Para quem tem os PF aqui de São Paulo, né? Sexta-feira é peixe. Aqui na frente, no Wilson, no tio Zé, aqui em cima, que a gente almoça às vezes, também. Ou onde você almoça, quarta é feijoada, sábado também. Segunda é virada paulista, né? Quinta-feira é massa. O que é terça? Frango? Estrogonofe? Mas sexta é peixe. Toda sexta-feira, quando o João sentava, nunca mais ele olhou um peixe do mesmo jeito, porque a vida eterna se encontrou com ele. Ele era um pescador de peixes, agora ele é um pescador de homens. Esse capítulo 1 e o capítulo 2, parece que João fala sobre o que essa vida eterna que chega faz com a gente. Nossas relações não são mais as mesmas. Como nós encaramos a vida com Deus não é mais a mesma. Como nós encaramos a nossa vocação nesse mundo não é mais a mesma. A nossa percepção da vida, que já não é mais só isso, ela é eterna, muda todo o nosso ser e a maneira como entendemos a nossa jornada nela. Nessa outra que a gente vive, que absolutamente não é vida, porque só há uma verdadeira vida, e ela é o Filho de Deus, e com Ele nós nos encontramos. Eu acho que quando Pedro foi o último dos apóstolos a morrer, a gente não tem nas Escrituras com muita precisão quantas vezes temos lá o concílio em Jerusalém, mas depois da dispersão, da perseguição, das prisões, das execuções, a gente não sabe quantas vezes o João e o Pedro se encontraram de novo, já que o Tiago já tinha morrido, e os três estavam sempre muito próximos de Cristo. Ou quantas vezes encontraram com o Mateus ou com o Judas Tadeu. Mas uma coisa eu sei, a amizade desses homens não era algo comum. Eles viram, eles ouviram, eles tocaram e foram tocados. Eles largaram as redes, eles largaram os barcos, a vida deles mudou. Aliás, os três estavam juntos quando entraram no templo, lá no capítulo 2, capítulo 3 de Atos, entrando no templo, e tinha um coxo. E eles entravam no templo várias vezes por semana, por dia, aliás, nas orações que se faziam ali. Era a tradição do judeu. E aquele cara que pedia esmolas, com certeza eles já tinham dado até uma esmola para ele, e já tinham passado ali na frente daquele cara muitas vezes, porque 40 anos aquele cara estava na porta do templo. O próprio Jesus deve ter passado muitas vezes e viu aquele cara. E interessante, não o curou. Mas naquele dia, o Jesus que tinha ido ao céu e tinha tomado a vida desses homens, mexeu com a cabeça deles. E o Pedro falou: olha galera, hoje não tem esmola, hoje não tem dinheiro, mas nós temos um negócio que nós aprendemos aqui. Nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos e Ele nos tocou. Levanta e anda. Por que foi naquele dia e não foi em outros? Não me pergunte essas coisas difíceis, irmão. Só ouve a pregação. Coisas extraordinárias dentro de João aconteceu depois daquele encontro. E acho que para a nossa vida, que vivemos dor, o que de mais importante nós podemos oferecer para esse mundo, senão um encontro com a vida, com o Cristo que nos toca, com o Deus que nos abraça, com o Senhor que nos envolve, nos ensina, fala, nos ouve. Mas a pergunta mais importante a ser respondida por mim e por você nesse domingo, que é ceia, é exatamente o que aconteceu comigo depois que eu encontrei Cristo. Há pessoas que, na longa caminhada da vida cristã, dizem assim: mas sabe como é que eu sou? Eu sou assim, eu sou de tal maneira, eu sempre fui assim. A pergunta é: por quê? Já que a obra do Espírito
nos transforma na imagem do Filho. Por que ainda somos assim? Porque o nosso gênio ainda é assim. Porque a maneira como tratamos aos outros, a sociedade, a nossa relação com Deus não mudou. Se esse encontro com Ele é o encontro que muda tudo. E depois que eu e você, no meio dessa jornada de dor, desse mundo terrível que a gente vive, nessa vida que não é vida. Ontem, antes de vir para cá, nós tivemos um encontro das crianças aqui ontem à tarde, foi muito legal. Eu fui fazer o meu almoço tradicional de sábado, que além de ser feijoada para uns, para mim é pastel. Porque a feira fica na minha rua. E eu parei para comprar meu pastel e tinha uma senhora do meu lado. E eu fiquei só aqui ouvindo, né? Eu quero um pastel, nem sei qual que eu comi, de pizza. Eu quero um pastel de pizza hoje. Aí enquanto ele fritava, a mulher falou assim, eu estou com a mão dura. Estava frio ontem, né? Uma senhorinha falando para a moça da barraca. Eu fui lavar a roupa e minha mão ficou gelada. Eu não tenho máquina de lavar. E eu falei, Cacilda, coitada dessa mulher, não tem uma máquina de lavar. O mundo vagabundo esse que a gente... O país de miséria que a gente tem hoje. Eu não falo porque está transmitindo, os irmãos vão ficar escandalizados. Mas você sabe o que eu falo quando não está transmitindo. Que país vagabundo esse que a gente mora. Que injustiça é essa? Aí eu, na minha sabedoria idiota, tentei brincar com a mulher e falei para ela, tem que dar uma fervida na água e lavar com água quente, né? Aí ajuda um pouco. Ela falou assim, com o preço do bujão de gás, eu paguei R$90 um bujão de gás. Não dá para eu gastar gás para esquentar a água, eu lavo a roupa com a água fria mesmo. E eu falei... Fecha a boca e não fala nada. Esse é o mundo desgraçado que a gente vive. Que a pessoa tem 70 e tantos anos de idade e não consegue comprar um bujão de gás. País miserável. Sem vergonha. Esse é assunto para um outro dia. Mas no meio dessa dor, dessa vida que a gente vive, a vida eterna veio até nós para dizer, me ouçam, vejam, toquem, sintam. A vida chegou, eu sou o caminho, a verdade e a vida que é eterna, além disso daqui. E quando nós encontramos com esse Cristo, quando a gente se depara com coisas dessa vida, a gente parece que tem uma outra maturidade depois desse encontro. Para dizer, amém. Eu já não tenho aquele desespero de que se não arrumar agora, eu não vou arrumar nunca, porque eu tenho uma vida eterna. Eu já não trato mais pessoas como eu tratava, porque afinal de contas, Ele transformou a minha cabeça. A minha vida, meu amor, meu carinho, a maneira como eu encaro a mim mesmo, minha missão, a maneira como eu reparto, porque Ele me tocou, porque eu vi. Eu não consigo mais ser o mesmo, eu não consigo mais olhar o peixe do mesmo jeito, nem o prato do mesmo jeito, nem as redes do mesmo jeito. Eu não consigo mais olhar o dinheiro com a mesma maneira que eu olhava. Eu não consigo mais ter a mesma ganância que eu tinha. Eu não consigo mais ser o mesmo, porque eu fui arrancado desse mundo, eu não pertenço mais a Ele, a minha vida é eterna. Minha paciência, sabe? Minha longanimidade, minha bondade, muda tudo. Porque se descortinou diante dos meus olhos a verdadeira vida. Aquele encontro mudou a minha história. É o que João parece falar para a gente aqui. A pergunta é, isso aconteceu comigo? Eu sou pastor da igreja. Um dia eu abandonei minha carreira profissional para ser pastor. Sim, vou dizer para você, meu encontro com Jesus mudou muita coisa. Mas mesmo assim,
Eu enfrento problemas como você enfrenta e perco a minha paciência, fico nervoso, xingo, pergunto se Deus não está comigo, duvido de muitas coisas. A pergunta é, será que eu entendi de verdade o que aconteceu comigo quando eu encontrei a verdadeira vida? Minha serenidade, minha paciência, minha fé, minha esperança mudaram porque eu encontrei a verdadeira vida? Essa pergunta para cada um de nós respondermos. Um outro exemplo que eu pensei isso ontem. Imagina que você vai num dentista e ele olha assim, sua boca e fala, para um pouquinho. Aí ele vem com um canivete daquele suíço, sabe? Você fala, que negócio é esse aí? Você levanta da cadeira, o que você vai fazer com isso aí? Não, isso aqui eu acho mais fácil, eu estou acostumado a mexer com isso aqui. Não. Você é formado mesmo? Claro, sou, tenho meu diploma. Você fez a faculdade, fiz. Você conheceu você tem todo o conhecimento da odontologia? Tenho. Então por que você não usa? Imagine que você vai num mecânico trocar as velas do seu carro, como aconteceu comigo essa semana. Trocar as velas. Aí o cara vem com uma picareta para bater. O que você vai fazer com o meu carro? Não, é que quando eu era garoto eu mexia com a terra, eu tenho mais habilidade com a picareta para arrancar. Não. Eu vi aqui, você tem certificado da Volks, da Ford? Sim, eu fiz cursos. Sei, você então entende como é que você estudou, você tem o conhecimento da mecânica de automóveis. Sim, então por que você não usa? Ou numa cirurgia, o médico vai dar anestesia antes da sua cirurgia, ele vem com 1 litro de vodka e fala, bebe isso aqui. Isso aqui é isso, mano? É para você ficar grogue, é para fazer a cirurgia. Pera, mano. Não tem anestesia? Você não tem anestesista? Tem anestesista, sim. E não tem a injeção, o negocinho que eu cheiro? Tem. Você não estudou, você não conhece? Conheço, mas eu prefiro usar a vodka. Você está louco? Sabe, você bebeu. Se você bebeu a vodka. Porque não é compatível o processo de formação pelo qual essas pessoas passaram, o conhecimento que eles tiveram e o que eles estão aplicando. Você vai achar isso um absurdo. É um absurdo um cristão se encontrar com Cristo, ter o conhecimento de Cristo, ter visto a vida de Cristo, o seu amor, a sua compaixão, a sua paz, a sua generosidade, o seu perdão, a sua longanimidade, ter o Espírito desse Jesus dentro de si. E quando sai de uma experiência religiosa num templo, ele não faz nada daquilo que ele aprendeu. É um absurdo. Absurdo. Eu não gosto de falar muito nesse assunto, porque é muita gente enchendo o saco. Mas é um absurdo cristãos que apoiam a violência. Desculpe, irmãos. Isso aqui não é questão política. Isso aqui não é questão partidária. Isso aqui não é questão de nada. Isso aqui é questão de vida. Não dá. Não é compatível. Jesus, diante dos soldados, foi preso. Pedro pegou uma espada que a gente não sabe se ele tinha, se ele pegou de um soldado e cortou a orelha de um soldado chamado Malco. Nós não sabemos se Pedro era milimetricamente preciso e acertou justamente a orelha, ou se ele era muito ruim de espada e errou o meio da cabeça. Mas Jesus disse, não, Pedro, não é por aí. Há cerca de 1 ano e pouco atrás, eu fui assaltado. Não dei alarde aqui na igreja, nada. Os irmãos que souberam oraram por nós. Entraram na nossa casa com a gente dentro. E ficamos 1 hora com assaltantes lá. Depois foram reconhecidos, outras casas do bairro foram invadidas e reconhecemos. Fomos até no julgamento
nesse ano e meio, quase 2. Confesso a você que por vezes eu tive muito ódio. E um fantasma assombrava a minha cabeça. Você não deveria ter reagido. Ou o que eu faria se eu tivesse um revólver dentro da minha casa. Afinal de contas, ele está dentro da minha casa. O que é terrível, irmãos. Não venha me dizer que você sabe o que é vontade de vingança. Mas eu sou um pastor. O meu Jesus disse que eu devo andar mais uma milha. Que eu devo oferecer a outra face. Que eu devo retribuir o mal com o bem. Que droga esse evangelho. Que eu devo perdoar 70 vezes 7. E que no dia do julgamento, do reconhecimento dos meninos, porque eram meninos, eu tinha que orar por eles, porque eu devo abençoar quem me persegue e amar os meus inimigos e ao meu próximo como se fosse a mim mesmo. Porque eu me encontrei com Cristo. Então a minha luta não é mais contra Ele ou contra eles. A minha luta é contra mim, contra os demônios que habitam a minha cabeça, os demônios que formaram a minha maneira de olhar o mundo, das influências da formação que formaram o meu caráter, ou deformaram o meu caráter, segundo as leis desse século. Por que Jesus abençoou quem o colocou na cruz e disse: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem, já que ele era Deus e podia cuspir fogo na cabeça de todo mundo? Por que os cristãos perseguidos louvam? E muitos da Inquisição que eram queimados na fogueira cantavam. E outros que iam para a arena serem devorados pelos leões, para que os romanos aplaudissem e se divertissem, se ajoelhavam e glorificavam a Deus. Por que nós evangélicos achamos que esse tipo de crente é um cara ridículo e idiota? E achamos que nossas ideologias estão corretas, fora das Escrituras. Ser um cristão não é coisa para qualquer um. A gente tem que apanhar muito. A gente tem que apanhar muito para aprender. Aprender que tivemos um encontro com o Filho de Deus. Talvez seja por isso que nossas relações em casa são tão perturbadas. Talvez seja por isso que nós somos tão rigorosamente ruins para cobrar coisas dentro da nossa casa, do nosso marido, da nossa mulher, dos nossos filhos, dos nossos pais. Talvez por isso a gente trate tão mal um irmão que simplesmente sentou no lugar que eu queria sentar na igreja ou colocou o carro na vaga na minha frente. Porque talvez o encontro que nós tivemos com Jesus não nos marcou tanto assim. Ou não tivemos um encontro verdadeiro. Alguém nos apresentou no coquetel, a gente apertou a mão, Deus abençoe Jesus. Conhece Jesus? Sim, eu conheci Ele. Porque não é compatível. Esse mundo vive uma jornada de dor, e nós também. Nossa comunhão com a misericórdia de Cristo nos traz paz. Aliás, a nossa esperança no meio da dor é outra. Nossa paz no meio da dor é outra.
Nossa fé no meio da dor é outra. A certeza de que Ele cuida de nós está firmada em nós. Nós nos encontramos com a vida eterna. O que mais poderia nos faltar? Encontrar com Cristo no meio da nossa jornada de dor foi o grande alívio da nossa vida. Porque afinal de contas a nossa vida agora é eterna. Sempre foi, mas agora compreendemos. E essa leve e momentânea tribulação não dá para comparar com o eterno peso da glória do que um dia viveremos com Ele na eternidade. E por isso somos embaixadores. E João diz, testemunhas. Podemos testemunhar para esse mundo a partir de uma vida que o mundo não conhece. Deus nos abençoe. A nessa ceia dizermos, Jesus, obrigado por ter te encontrado. Pais, mães, filhos, patrões, empregados, servos, ministros. O encontro com Cristo mudou o jeito que a gente vive diante dos homens desse mundo. Ainda que nos tenham por ridículos, bobos, tolos, mas afinal de contas, nós não somos mais desse mundo.